Paz. Hoje eu quero partilhar uma palavra para a tua vida. Esta palavra ela é para ti que nunca deste uma oportunidade a Deus, para ti que nunca deste uma oportunidade a Jesus, para Ele entrar no teu coração, para Ele entrar na tua vida, para Ele entrar na tua casa, para ti que ouves falar, mas não o conheces. Eu quero falar para ti de dois homens, de dois irmãos, dois homens que eram pescadores de peixe, dois homens chamados Pedro e André, dois homens, dois irmãos. Eles eram irmãos. Então, eu quero falar algo para ti a respeito desses dois homens. Nós vemos que quando Jesus ele foi batizado no Jordão por João Batista, Jesus então ele foi guiado para o deserto, onde ele ficou no deserto 40 dias, no deserto ele foi tentado pelo próprio Satanás. E então, depois de Jesus ser tentado por Satanás durante esses 40 dias, então Jesus, a partir daí, ele começa então o seu ministério. Jesus aí, a partir daí, ele inicia então o seu percurso. E então Jesus ele começa então a pregar as boas novas, ou seja, a palavra de Deus, a palavra de seu Pai. Então Jesus inicia o seu percurso e começa a pregar as boas novas. E então Jesus ele se dirige então para a Galileia. E então a Bíblia ela nos fala que Jesus ele vai para a Galileia. E então ele lá na Galileia ele começa a pregar as boas novas. E ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Como nós vemos em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Então a Bíblia diz que Jesus, na Galileia, ele andou ao longo do mar. Ou seja, Jesus andou ao longo do mar da Galileia. E então Jesus, ele vê dois homens, dois irmãos, chamados Pedro e André. Dois homens que eram pescadores. E então Jesus ele vai até esses dois homens, a Pedro e André, os quais eles tinham passado a noite, a madrugada, a pescar. E então a Bíblia nos fala que eles não apanharam nada nessa madrugada. A Bíblia fala que eles já estavam a chegar. Eles chegaram da pesca e não pescaram nada. Então Jesus então vai até eles. Então Jesus se chega até aqueles dois homens, até aqueles dois irmãos. Jesus então entra no barco. E ali, nós vemos que foi ali o primeiro encontro de Jesus. Nós vemos que ali foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro e com André. Então, é como se Jesus, ali, quando teve o primeiro encontro com aqueles homens, é como se Jesus tivesse pedido uma oportunidade àqueles dois homens, àqueles dois pescadores. É como se Jesus tivesse pedido uma oportunidade àqueles dois homens. É como nós vemos, eu não sei se vocês viram o filme da Bíblia, ou mesmo o Filho de Deus. Jesus, ele diz assim a esses dois homens: Pedro, dá-me uma hora e eu te darei uma vida inteira. Dá-me uma hora e eu te darei uma vida inteira. E a Bíblia fala que Jesus convence eles. A Bíblia fala que Jesus conseguiu convencer eles. E então eles voltaram para o mar, para pescar. Ou seja, eles foram para o mar e eles seguiram então as instruções de Jesus.
Então, nós vemos que aqueles dois homens, eles jogaram as redes, como Jesus os disse. E então a Bíblia nos mostra que as redes, elas começaram a transbordar de peixe. As redes começaram a transbordar de peixe. E então Pedro, ele viu, Pedro assumiu, Pedro ali, nós vemos que Pedro, o pescador, ele reconheceu que era pecador, que não era digno de estar ao pé daquele homem chamado Jesus. E então Pedro disse para Jesus: Senhor, afasta-te de mim. Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou pecador. Era tudo aquilo que Jesus queria ouvir da boca de Pedro. Era tudo aquilo que Jesus queria ouvir. Nós vemos que Pedro reconheceu ali que era pecador. E então Jesus diz a Pedro e a André: venham comigo, porque eu vos farei pescadores de homens. Venham comigo, porque eu vos farei pescador de homens. E então, estes dois homens, Pedro e André, os quais eram pescadores, eles se tornaram pescadores de homens, eles se tornaram apóstolos de Jesus Cristo. Então, o que é que Deus está querendo falar para ti? O que é que Deus ele está te dizendo neste momento? Jesus, ele não se apresentou. Jesus, ele não se apresentou a Pedro e André logo como Filho de Deus, logo como Messias. Não. Porque aqueles dois homens, eles não estavam preparados para saber quem era esse Jesus. Eles não tinham estrutura, eles não eram espirituais. E então Jesus chama eles ali, se apresenta a eles e chama eles então para uma vida nova, para uma carreira nova, para uma nova história. Jesus ali os estava a chamar para que aqueles homens fossem com Jesus, para andar no lado de Jesus. Jesus chama aqueles dois homens para eles conhecerem Jesus, para que eles pudessem saber quem era Jesus de verdade, o que é que Jesus veio cá fazer. Jesus então chamou aqueles dois homens para terem intimidade. Jesus chamou aqueles homens para terem comunhão com Ele, para que aqueles homens fossem discipulados, para que aqueles homens fossem preparados por Jesus, para que aqueles homens fossem discipulados por Jesus, para que aqueles homens se tornassem então espirituais, para que aqueles dois homens fossem então transformados por Jesus, moldados por Jesus, para a obra então que Jesus tinha na vida deles, que era eles serem pescadores de homens, que era eles serem apóstolos. Então Deus, Ele te chama. Deus, Ele te chama. Deus, Ele tem te chamado. O que significa isso? Perguntas tu. Significa que Jesus, Ele está pedindo a ti uma oportunidade. Jesus, Ele está pedindo a ti uma oportunidade. Jesus está te pedindo uma oportunidade a ti. Jesus te pede para entrar na tua vida, para que tu possas dar uma oportunidade para Ele entrar na tua vida, para Ele transformar a tua vida. Jesus, Ele te chama como Ele chamou Pedro e André. Jesus, Ele quer entrar na tua vida como Ele também entrou na vida de Pedro e André. Jesus, Ele te chama como chamou Pedro e André. Pedro e André, eles eram dois homens pescadores, dois homens que eram pecadores. Não importa quem tu és, não importa o que tu já fizeste, não importa o teu passado, não importa o tamanho dos teus pecados, não importa o tamanho dos teus pecados. Jesus, Ele te chama da mesma maneira que chamou esses dois homens. Porque Jesus, Ele te ama de igual forma. Jesus para sempre te vai amar. Ele te amou do passado, Ele te ama do presente e Ele para sempre Ele te vai amar. O amor de Deus é igual por ti. Não importa o tamanho do teu pecado, Jesus, Ele te chama da mesma maneira. Jesus, Ele te chama da mesma forma. Jesus, Ele te chama para tu conheceres
para tu o conheceres. Jesus te chama para tu passares tempo na sua presença. Jesus, Ele te pede uma oportunidade para Ele entrar na tua vida, para Ele entrar no teu coração. Jesus, Ele tem uma vida inteira para ti. Jesus, Ele tem uma vida abundante para ti. Jesus, Ele tem uma vida eterna para ti. A Bíblia fala que tu és herança de Deus. Ele só pede, Jesus, Ele pede a tua amizade. Jesus, Ele só pede a tua amizade. Jesus, Ele pede o teu coração. Jesus, Ele pede o teu amor. Jesus pede o teu respeito. Jesus pede a tua obediência. Ele quer que reconheças que tu és pecador, assim como Ele quis que Pedro e André reconhecessem que eles eram. Jesus, Ele quer que tu reconheças que tu não és digno dele, assim como Pedro reconheceu que não era digno dele. Jesus quer que tu reconheças, assim como Pedro reconheceu. Jesus quer e pode mudar a tua vida. Ele tem uma vida nova para ti. Mas só tu podes escolher. Mas só tu podes escolher entre crer e entregares a tua vida, entregares o teu coração a Jesus, dares essa oportunidade a Jesus, ou então não creres e continuares da mesma forma, vivendo a mesma vida, ouvindo falar, mas não o conhecendo. Jesus, Ele te chama. Jesus, Ele chama por ti neste dia. Não importa se é amanhã, não importa se é tarde, não importa se é noite, não importa se é de madrugada. Jesus, Ele te chama. Jesus, Ele chama por ti hoje, neste momento. Jesus, Ele está de braços abertos para ti. Jesus está de braços abertos para te receber. Jesus está de braços abertos para te amar. Jesus está de braços abertos para cuidar de ti. Jesus está de braços abertos para mudar a tua vida, para entrar na tua vida, assim como entrou na vida de Pedro e André. Dá essa oportunidade a Jesus, e então verás o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto a sua misericórdia dura para sempre. Dá uma oportunidade a Jesus. Dá uma oportunidade a ti próprio. Em nome de Jesus. Abre o teu coração para Jesus. Abre o teu coração para Jesus. Vem conhecer esse Jesus. Ele quer te dar entendimento. Ele quer abrir os teus olhos espirituais. Ele quer ter uma intimidade contigo. Ele quer ter uma comunhão contigo, de melhor amigo para melhor amigo, de pai para filho. Dá uma oportunidade a Jesus. Que o Espírito Santo Ele possa falar ao teu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz.